sobre intimidade com Deus, você tem que orar ao Pai, entendeu? Conversar com Ele. Você não vai ouvir nada, muitas vezes, mas vai, converse mesmo. Na verdade, Deus responde, mas você que não consegue ouvir, entendeu? Você não tá com os ouvidos puros. Ore e peça pra Deus purificar seu ouvido, sua alma, seu espírito, seu coração, seus olhos. Eu lembro que uma vez estava andando na praça, sempre pensava em Deus ali, entendeu? E, e hoje eu lembro que eu do nada eu comecei a pensar como é que seria um mundo sem um vento, entendeu? Hoje eu começo a rir porque tipo assim, há um segredo no vento, entendeu? Um, isso vocês vão entender lá pra frente, mas você pode ver que, tipo assim, eu achei que fui eu pensando, mas na verdade, hoje, como sei muitas coisas, muitos detalhes, muitos segredos, até sobre o vento, que não é simples a natureza realmente tem suas importâncias, entendeu? Tem seus significados. Enfim, eu não posso dizer agora, mas vai ser uma surpresa, você vai entender lá pra frente. Por isso acompanha. Mas Deus fala direto com a gente, entendeu? A gente que não vê. Só fala de um jeito bem secreto. Parece que a gente tá pensando. Surge um pensamento na gente, mas na verdade ele colocou esse pensamento. Uma vez, por exemplo, eu tava conversando com Deus e aí do nada minha mãe falou uma coisa que eu fiquei com raiva, entendeu? Uma pessoa falou uma coisa que eu fiquei com raiva e eu fiquei com. Tá vendo, pai? Como é que eu não tenho raiva disso? Aí eu senti ele saindo, depois voltando e falando: Filho, não tenha raiva, eu tô falando de um modo diferente. Aí, como assim? Eu não entendo. E não consegui me explicar, mas surgiu um pensamento que tá falando pra um bebê. Aí eu comecei a pensar assim: Nossa, parece que Deus fala pra um bebê. Hoje, depois que eu descobri muita coisa, realmente era um bebê. Na verdade, era um anjo pequeno. Na verdade, é porque, como eu fui enviado do alto, eu fui enviado num tempo diferente, entendeu? Os anjos ainda estão quase como um bebê, estão aprendendo. Na verdade, aqui atual já estão adultos, entendeu? Mas no início, naquele tempo lá, quando era o início de eu ter intimidade com Deus, eles eram ainda bebê ainda. Eles estavam ainda aprendendo do mundo ainda. E eram bem puros mesmo, mas enfim. É, coloque. Agora, isso é um ponto importante da intimidade com Deus. Ore a Deus, fale para ele orar, ou morar no seu coração, mas entenda que ele transmite sentimentos. Deus também é sentimento, ele transmite, entendeu? Principalmente amor. Mas eu aprendi que Deus é paz, amor e justiça, entendeu? Então peça para isso morar no seu coração. Seja guardião disso. Morra por isso. Quem morre por Deus vive para sempre. Você vai ver, deixa isso se transformar em você, entendeu? Você vai mudar, vai viver, vai respirar isso, vai defender isso, vai ser defensor disso e anjo é assim. Que seja anjo então. Na verdade, há um segredo e é assim, você pode lutar um pouquinho antes. Já teve uma menina que ela questionou isso pra mim, mas eu já consegui mostrar pra ela que é isso. Que na verdade Jesus ele vem ensinar a pessoa a ser anjo aqui na terra. Não viver para ouro, não viver para mundo. Você vai ver que anjo não vive para ouro, não vive para mundo, não vive nem para si mesmo. Anjo quer agradar a Deus e agradar a Deus mesmo. Jesus também disse uma vez: eu não, meus parentes são aqueles que agradam a Deus. E anjo também diria isso. O anjo pode ter nascido de uma mulher e ter filho. Jesus tinha irmãos, entendeu? Até a Bíblia, naquela parte, ele diz que a Maria foi atrás dele com seus irmãos. E, e a Bíblia nessa parte diz que a Maria ela foi visitar Jesus com os irmãos. E ela chegou chorando e etc. Praticamente pedia para ele voltar para casa, ou talvez ela não acreditasse que ele era Messias, não sei, mas chegou chorando pedindo para voltar para casa. E Jesus chegou, o discípulo de Jesus falando que ela chegou, estava chegando chorando, mas ele nem atendeu ela e falou: Meus parentes são aqueles que servem ao Pai. Falando que era Messias, enfim. E chorando para ele voltar para casa, ele disse: Olha, as costas, de costas para ela: Meus parentes são aqueles que respeitam ao Pai. Mas enfim, em todo caso, observe que Jesus disse: Meus parentes são aqueles que respeitam o Pai. Anjo diria isso também, pro irmão, etc. Entendeu? Porque o Pai verdadeiro é Deus. Então você e eu estamos no mesmo barco. Nosso Pai verdadeiro é Deus, a gente serve ao Pai. Por isso eu digo de novo, compartilhe para achar mais pessoas que têm a mente sã, que serve a Deus, que entenda que a gente nasce para agradar a Deus. A gente não nasce, não é para seguir a vida de que o mundo ensina, de casar ou sei lá, trabalhar no que o mundo ensina, no que os familiares querem. Por isso a Bíblia até diz que os verdadeiros inimigos serão os seus familiares, porque eles influenciam a gente a viver nesse pecado e por isso, nesse mundo, e por isso nascer de novo. Porque a gente vive para Deus, não para o mundo, não para a gente mesmo, mas para Deus. E Deus é amor, paz e justiça.
outros sentimentos também, entendeu? Mas aí tu descubra. Principalmente verdade. Sabe quando a gente diz é verdade? É verdade, é isso mesmo. Siga, cara, porque se você não seguir, você tá virando as costas a Deus. Deus é verdade. Enfim, entenda que Jesus leva ao Pai. Jesus pede ser aqueles três coisas que eu coloquei quase todos os vídeos. Morrer para o mundo, reconhecer o verdadeiro Deus, que de João 17,3 diz que você tem que reconhecer o verdadeiro Deus para ser salvo. João 20,17 diz quem é esse verdadeiro Deus. E o mundo esconde isso, o mundo não quer te mostrar isso. O mundo quer dizer que é Maria, ou que é Santos, ou no máximo Jesus, mas Jesus diz que é Deus, que é o Pai. E Jesus diz para orar ao Pai e não para ele também. Até que quando Jesus pede para orar em nome dele, fala para orar ao Pai em nome dele, não para ele mesmo. E principalmente o batismo, morrer para o mundo. O refúgio vai acontecer. Vai ser pedido para largar esse mundo. Os pastores que são do mundo vão dizer: não, não é assim, a gente vai subir, nossa igreja vai subir, a gente vai desaparecer, a gente vai ser arrebatado. Meu amigo, não existe arrebatamento para quem não entende batismo. Batismo é morrer para o mundo. Você fazendo isso do refúgio vai provar que você tem batismo para o mundo e para o universo. Que você tem batismo não tem nada a ver com esse mundo, porque lá você vai entender que busca mais a Deus. Na verdade, esse lugar, eu vou provar cientificamente que lá é melhor de você conhecer a Deus. Que lá o sol é melhor. E como a Bíblia diz, vou colocar o versículo aí, na verdade eu vou falar um pouco do segredo do sol. Na verdade, eu estou aprendendo ainda, na verdade é uma coisa muito finita na luz. Como a gente sabe, a água que também dá vida, mas o sol também dá vida. O sol ele acresce a partir de fazer ela ficar em movimento. Sem o sol ela morre, fica parada, etc. E a luz ela realmente dá vida, mas há uma conversa com a luz do sol. Deus também utiliza a luz do sol. Ah, mas eu já conversei com Deus à noite. Realmente também dá pra conversar com Deus à noite. Ele usa antes aí, de longe, estrelas. E a luz, a lua também serve como espelho também, porque na verdade a luz do sol ele afasta demônios que estão no subsolo praticamente. Vou explicar cientificamente. Então compartilha, entende, você vai ouvir tudo cientificamente, vai saber o que é espírito cientificamente, o que é alma cientificamente. Na verdade os cientistas descobriram tudo, mas na verdade foram anjos lá de cima guiando eles para descobrirem tudo. Já deram o nome de tudo também, entendeu? Por exemplo, deram o nome de corpos celestes. Não foram nem eles que colocaram esse nome. Os pilares da criação, que é esse lá no espaço. Tudo deram o nome certinho. Mas foram anjos guiando eles. Mesmo eles não reconhecendo. Mas tudo bem, foi para tu e pessoas que acordam, entendeu? Que são acordadas.